Hoje vamos nos aprofundar em uma figura fascinante que deixou um impacto duradouro não apenas na teologia cristã, mas também na filosofia e história: Agostinho de Hipona. Agostinho é frequentemente estudado não só por suas contribuições à teologia, mas também por sua influência na filosofia, particularmente em áreas como a ética, a metafísica e a teoria do conhecimento. Afinal, você deve estar se perguntando: quem foi esse tal de Agostinho, e por que ele é tão relevante? Agostinho nasceu em 354 d.C. em Tagaste, uma cidade no norte da África, que então fazia parte do Império Romano. Ele viveu durante um período crítico da história. Estávamos vendo o colapso gradual do Império Romano do Ocidente, e o surgimento do cristianismo como uma força religiosa dominante. O mundo estava em um estado de fluxo, moral, social e político. Esse período de transição é vital para entendermos os dilemas que Agostinho tentou resolver em seus escritos. Um dos conceitos de Agostinho mais conhecido é o do pecado original. Este é um conceito teológico que sugere que a humanidade é fundamentalmente falha ou pecaminosa por natureza devido à queda de Adão e Eva. Embora ele não tenha sido o primeiro a falar sobre isso, suas ideias sobre o pecado original e sua relação com a natureza humana foram tão influentes, que elas se tornaram um pilar da teologia cristã ocidental. Seguindo nosso panorama geral, é importante destacar que Agostinho não começou como um cristão. Ele passou por uma intensa jornada espiritual antes de sua conversão, explorando várias filosofias e sistemas de crenças. Inicialmente, Agostinho foi atraído pelo maniqueísmo, uma religião dualista que afirmava a existência de dois princípios eternos, o bem e o mal. Entretanto, ele se desiludiu com a incapacidade do maniqueísmo de responder a certas perguntas teológicas e filosóficas. Agostinho também foi fortemente influenciado pelo neoplatonismo, uma filosofia que lhe mostrou a possibilidade de uma única verdade ou princípio último. Isso o preparou para a ideia do Deus cristão, como um ser supremo e todo-poderoso. Sua conversão ao cristianismo foi em Milão quando ele ouviu as pregações de Santo Ambrósio e finalmente converteu-se após um momento dramático de introspecção em um jardim, como descrito em suas Confissões. Acredite ou não, Agostinho foi um jovem bastante rebelde, e chegou até a ter um filho fora do casamento antes de sua conversão. Essas facetas de sua vida tornam sua jornada espiritual ainda mais notável. O pecado original segundo Agostinho. Agostinho acreditava que todos os seres humanos herdam o pecado original devido ao ato falho de Adão e Eva no jardim do Éden. Esse pecado não é apenas um ato isolado, mas algo que corrompe a natureza humana de uma forma que nos torna inclinados ao mal e nos afasta de Deus. Esse conceito é vital para entendermos sua visão sobre a necessidade da graça divina para a salvação. Segundo Agostinho, devido ao pecado original, a natureza humana está tão corrompida que não podemos alcançar a salvação por nossos próprios esforços, somos completamente dependentes da graça de Deus. Agora, se estamos falando de uma natureza humana fundamentalmente falha, onde fica o livre-arbítrio? Agostinho abordou essa questão complexa com a ideia de que, embora tenhamos livre-arbítrio para escolher entre o bem e o mal, nossa inclinação para o pecado torna extremamente difícil escolher o bem sem a ajuda da graça divina. Agostinho também argumenta que a predestinação e o livre-arbítrio não são mutuamente exclusivos. Deus, em sua onisciência, já sabe quem será salvo, mas isso não invalida nossas escolhas livres. Em outras palavras, a predestinação divina e o livre-arbítrio humano coexistem em uma relação misteriosa que, para Agostinho, está além da plena compreensão humana. Quando falamos sobre o legado de Agostinho, estamos indo além de um simples resumo de suas ideias. Sua influência se estende por quase todas as denominações do cristianismo e se infiltra profundamente na teologia, filosofia e até mesmo em áreas como a psicologia e a política. No campo da teologia cristã, suas formulações sobre o pecado original e a graça divina têm sido fundamentais. Elas foram estudadas e discutidas ao longo dos séculos e continuam sendo ponto de referência em debates teológicos até hoje. Também vale a pena notar que seu trabalho foi influente na Reforma Protestante, especialmente para teólogos como Martinho Lutero e João Calvino. Neste vídeo, exploramos a vida e o pensamento de Agostinho de Hipona, focando em suas ideias sobre o pecado original e a natureza humana.
Descobrimos que apesar de viver em uma época muito diferente da nossa, suas reflexões ainda possuem uma relevância surpreendente, não apenas para os cristãos, mas para qualquer pessoa interessada em entender as complexidades da condição humana. Espero que você tenha achado esta exploração da vida e das ideias de Agostinho tão fascinante quanto eu acho. E agora quero ouvir de você, qual das ideias de Agostinho mais te intrigou? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. E se você gostou deste vídeo e quer ver mais conteúdo como este, não esqueça de dar um like e se inscrever no canal. Até a próxima!